E hoje o nosso assunto é meio ambiente, um assunto muito importante aqui, principalmente para o Tom Maior, que a gente sempre gosta de trazer esse assunto aqui, sempre trabalhar e alertar também a população sobre a importância desse tema. E sementes para recuperação de nascentes e reflorestamentos do Cerrado é o nosso assunto principal. E a gente vai conversar com o Davi Canassa, diretor das reservas Votorantim, e também participa desse bate-papo com a gente hoje, Jéssica Dias, de volta aqui com a gente. Davi, obrigada pela sua participação no Tom Maior, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, Letícia. Jéssica Dias, boa tarde para você, seja bem-vinda de volta. Oi, Letícia, obrigada. Estou de volta hoje, depois de um diazinho só. Boa tarde para você, uma excelente tarde também para o Davi e para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Davi, aliar a conservação do bioma cerrado a uma atividade da nova economia é o que o legado Verdes do Cerrado faz? Conta para a gente um pouco dessa história. Isso, o legado Verdes do Cerrado fica em Niquelândia, em Goiás. É um território da Companhia Brasileira de Alumínio que está muito bem conservado, tem 32 mil hectares e 80% dele é de cerrado nativo. E nessa área de cerrado nativo, nós estamos desenvolvendo um projeto muito bacana, que é a produção de plantas nativas do cerrado a partir da coleta das matrizes genéticas desse território imenso. Para vocês terem uma ideia, 32 mil hectares é quase um pouco maior do que a cidade de Curitiba. E ali, nesse território, nós temos as 17 tipos de fitofisionomias do cerrado, tudo no mesmo território. Então, isso nos possibilita ter um banco de matrizes genéticas, um banco de sementes muito diferenciado, que já está contribuindo no estado de Goiás para a recuperação de diversas nascentes em várias cidades. E, Davi, conta pra gente como é que funcionam esses projetos de recuperação e do reflorestamento do cerrado, quem pode participar, como funciona? Bom, tudo começa na questão da produção, né? E dentro da produção, nós estamos fazendo a seleção das melhores matrizes dentro do nosso território. E aí, tem projetos junto com a Universidade Estadual e Federal de Goiás para fazer a melhoria da produção dessas sementes. Nós hoje estamos com uma capacidade de produção de quase 300 mil mudas ano e então o governo de Goiás, nós somos parceiros do governo, ele solicita para várias prefeituras ou vários projetos específicos que retirem essas mudas ali conosco dentro da parceria que nós temos e isso está sendo aí tanto as próprias prefeituras fazem o plantio, como nós mesmos, em algumas situações, realizamos esses plantios. Esse é um trabalho que tem tanto a parte social dessa parceria, como a parte da própria produção e do próprio serviço de plantio que nós prestamos também. Não é? Um exemplo disso é Águas Lindas de Goiás, né, que está sendo feito um grande reflorestamento ali ao redor do lago, e várias, acho que mais de 40, 50 mil mudas já foram para esse território nos projetos de reflorestamento de áreas de proteção permanente ao longo dos rios, riachos e lagos do território. Que projeto bacana, Davi. Eu queria que você detalhasse para a gente como funciona a coleta das sementes, né, que compõem esse banco. Esse é um grande desafio, porque dentro do cerrado, né, o bioma tem tantas características diferentes, como eu disse, são 17 fitofisionomias, ou seja, formas da vegetação ser dentro do mesmo território, e cada uma delas tem uma época do ano específica, cada uma delas tem, não é todo ano que floresce. Então, nós fazemos esse acompanhamento com nossa equipe interna e fazemos todo um registro, desde do local onde a gente acha uma árvore e depois testa se ela vai ser uma boa matriz, até a produção final para saber se essa planta vai ser realmente uma planta que vai dar todo o potencial de saúde, de crescimento, de beleza que ela merece ter. Né? Então, esse é um trabalho bastante detalhista, dentro de toda a legislação do RENASEM, né, a legislação federal, e isso permite uma rastreabilidade, uma confiança em todo o processo, que faz com que, quando for lá para ser feito o plantio nas bordas dos rios ou em florestas, a garantia de sucesso
é muito maior. Davi, com certeza esses bancos de semente, eles têm um papel fundamental aí na conservação da biodiversidade, né? Hoje, essas sementes que são coletadas lá em Niquelândia, elas estão sendo usadas de que maneira? Nós temos no nosso centro de biodiversidade, elas são coletadas, tratadas e armazenadas nesse centro. Dependendo da semente, ela pode ficar até de 3, 5, 7 anos ali bem armazenadas. Outras sementes não tem jeito, né? Porque é característica da planta e você tem que coletar e quase que processar imediatamente. Tudo depende da espécie. E aí, essas sementes tanto são para a produção interna nossa, nós podemos produzir, como nós podemos, em parceria, ceder as sementes ou até vender, se for o caso, para outros viveiros fazerem a reprodução. Então, a semente em si é um tesouro, né? Porque nós estamos selecionando as melhores espécies, as que, como eu disse, vingam melhor dentro do padrão de qualidade que nós estamos buscando, para fazer com que os reflorestamentos sejam mais efetivos, né? A gente sabe que o cerrado ele é bastante resistente, né? É um bioma que ele aguenta muito estresse ao longo do ano, né? Inclusive quando tem as épocas que tem queimadas naturais que acontecem no bioma cerrado, né? E que isso fez com que as plantas adquirissem características muito especiais. Tudo isso se reflete no tratamento das sementes. Para cada semente, a gente tem que olhar com ela muita atenção, muita técnica, muito carinho e entender esse processo e com o tempo e desenvolvendo, inclusive, protocolos de como é que a gente faz o armazenamento diferenciado e tratamento delas para o uso posterior. Davi, deve ser um trabalho minucioso, né? Porque no Cerrado, o bioma Cerrado é o maior, né? Ocupa aí 2 milhões de metros quadrados em todo o país e são mais de 11.600 espécies, né? Então é um trabalho super detalhista, né? Sim, nós estamos ainda aumentando a quantidade de espécies que nós estamos tratando. Hoje, no Legado Verdes, nós estamos produzindo quase 100 espécies diferenciadas, né? Porque nós temos que lembrar que dentro da nossa flora, né, não são só árvores que existem, né? Então, existem arbustos, trepadeiras, cipós, tem de tudo. Nós estamos nos especializando primeiramente nas árvores, né? Mas nós temos uma intenção, inclusive, de fazer outros tipos de plantas ali, dentre as quais plantas que podem até utilizar em paisagismo de cidade, reflorestamento de cidade. Isso foi uma coisa muito bacana, uns projetos que nós fizemos, inclusive, né, foi no estado de Goiás, na cidade de Vazante, foi o projeto paisagístico da cidade para reflorestar o centro urbano com espécie do cerrado. Quer dizer, isso é uma novidade, levar o cerrado perto das pessoas. Davi, o Legados Verdes do Cerrado, ele também pode ser assim, uma plataforma para disponibilizar até um conhecimento científico sobre o nosso bioma e também sobre a sustentabilidade na agricultura. De que maneira que isso pode funcionar? Na verdade, ele já faz isso. Nós temos uma parceria com a FAPEG, a pesquisa de Goiás. Hoje nós temos 4 pesquisas andando dentro do nosso território, do Legado Verde do Cerrado. Todas essas pesquisas com a Universidade Estadual e Federal de Goiás, elas são públicas. Elas estamos quase finalizando a primeira fase da pesquisa e em breve elas vão estar ao público em geral. Então nós temos pesquisa desde melhoria em plantio, né, consorciado em regiões onde tem bastante floresta do bioma cerrado, né, que é o nosso caso, que isso pode ser um grande aprendizado para outros produtores rurais, até o controle hídrico nos rios, para verificar como que mantém a qualidade da água, tendo produção integrada e tudo mais, a verificação das diversas espécies do bioma. Então, uma das pesquisas está verificando, né, a qualidade, quais são. Existem espécies que podem ter algum risco de extinção que nós temos lá e que podemos contribuir para fazer a manutenção, enfim. Essas são pesquisas bastante importantes e a filosofia do Legado Verde do Cerrado é sempre integrar pesquisa, produção e relacionamento social, para que essas 3 vertentes juntas possam melhorar, exatamente como você falou, a sustentabilidade dos locais que nós habitamos e que trabalhamos.
Davi, você, no começo da nossa entrevista, você falou que tem espécies aí que as sementes duram até 7 anos, né? Eu queria saber como é que é esse processo de conservar essas sementes. Então, nós temos a câmara refrigerada, né? Então, tem sementes que têm que ser congeladas, tem sementes que só precisam ser mantidas, na verdade, numa temperatura baixa para se manter, né? Então, cada caso é um caso. E nós temos ali no nosso Centro de Biodiversidade essa estrutura toda montada para fazer essa conservação e o uso das sementes assim que for necessário. Davi, em Niquelândia já foi feita alguma recuperação de alguma área? Sim, nós fizemos um projeto muito bacana. Inclusive, desculpa te interromper, Davi, nós estamos vendo as imagens agora. Quem nos acompanha aqui pela Sagres TV está acompanhando aí essa reserva. Isso, essas são as imagens do Legado Verde do Cerrado, é um local incrível, belíssimo, que nós inclusive estamos, uma das atividades que nós queremos fazer lá é abrir para o ecoturismo nos próximos 2 anos, a gente está estudando isso, né? Além da produção convencional, que nós temos 20% do território, e da produção de floresta, que nós temos nos 80% que nós fazemos, né? Nós queremos também que as pessoas conheçam esse lugar lindo, que é muito perto do Lago da Serra da Mesa, inclusive. E então, perdão, você tinha me perguntado? Me empolguei. Sim, Niquelândia já foi feito algum trabalho de recuperação de alguma área? A gente está vendo aí as imagens já, né? Verdade, sim. O que nós fizemos foi uma parceria com o Sindicato Rural e com a FAEG Jovem para fazer a recuperação de algumas nascentes. Então, em 3 pequenas propriedades da região, nós fizemos um trabalho muito bacana onde a FAEG Jovem e o Sindicato Rural conseguiram a doação de cercas, o Legado Verde do Cerrado fez a doação de todas as plantas e, em mutirão, todos nós fomos lá nas propriedades, essas 3 propriedades, e fizemos a recuperação das nascentes e das beiradas dos rios, né? Recuperando todas as áreas de proteção permanente dessas propriedades. Esse é o tipo de iniciativa que mistura, como eu falei, o socioambiental, né? Então, isso é muito interessante porque permite que outros produtores rurais que não têm condição de manter os territórios da forma como é exigido até por lei, ganhem a possibilidade de, trabalhando juntos, terem a regularidade. Com a regularidade, eles vão produzir água, né, porque as nascentes vão ser recuperadas, as margens do rio vão guardar essa água para a época de seca, e todo mundo ganha, né? A produção rural vai ganhar com isso, os animais que vão ter um corredor ecológico bem formado vão ganhar com isso, a população ganha com isso, com a qualidade da água melhor. Enfim, é um projeto muito bacana. Davi, você está falando aqui com a gente sobre essa recuperação, né, de algumas áreas, de reflorestamento, mas também existe o florestamento. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre também essa atividade. Bom, no nosso caso, estamos até num movimento diferenciado nisso, que é o seguinte. O território do Legado Verde do Cerrado, originalmente, nos 20%, ele tinha plantações de eucalipto. Nós estamos tirando esse eucalipto e convertendo eles para a plantação de soja e de agrofloresta, né? Então, na verdade, nós estamos num movimento de produzir uma soja de baixo impacto nesse território onde antes tinha eucalipto e, em uma parcela do território, fazer um plantio consorciado de espécies nativas do Cerrado com produção integrada. Isso vai servir de modelo para vários proprietários rurais poderem ter, dentro da sua produção regular do ano, várias produções diferentes em épocas diferentes, não fica dependendo de uma única produção, né? Principalmente para pequenos proprietários e médios, isso é uma técnica bastante interessante e nós estamos desenvolvendo essa técnica, inclusive em parceria com o Instituto Tiradentes, que é lá em Niquelândia, né? E que já está rendendo muito bons resultados. Por exemplo, esse ano a gente nós plantamos consorciado baru, que é uma árvore do cerrado, que vai demorar daqui 5 anos, que vai dar os primeiros frutos, mas consorciado plantamos milho e mandioca, por exemplo, e limão, que já começou a produzir, que a gente botou as espécies. E então, no mesmo território, tem várias produções diferentes numa mesma cadeia produtiva. Isso é bem interessante para o produtor. Davi, lendo um pouco sobre o assunto, eu vi que os bancos de sementes, eles também podem contribuir para o melhoramento genético das plantas. Isso também já acontece aí? Sim. Toda vez que nós vamos coletar, por exemplo, falei do baru, né? Imagine, dentro do território nosso tem
milhares de barus lá. Então, nós, pela qualidade dos frutos, pela qualidade da árvore, nós selecionamos algumas para ser as nossas matrizes. Depois, essas matrizes, quando coletamos os frutos, esses frutos vão separados por cada matriz. E quando germina a planta, nós vamos acompanhando para ver quais são as características de cada uma das plantas. E aí a gente vai fazendo a seleção genética de qual baruzeiro é melhor um em relação ao outro. E assim a gente vai selecionando as melhores espécies para ter uma melhor produção vegetal. E isso já acontece e é um trabalho de médio e longo prazo, né? Que vai dependendo a cada ciclo, a gente vai fazendo essa seleção. É uma seleção, praticamente a seleção natural, que nós estamos acelerando ela por meio do método científico de observação e seleção. Estamos conversando com o diretor das reservas Votorantim, Davi Canassa. Davi, estamos aí há mais de 100 dias, né? 102, 103 dias aí sem chuva. Então, esse período de estiagem preocupa com relação à coleta de sementes e ao crescimento das mudas. Tem algo que possa ser feito para amenizar esse problema aí de falta de chuva, que provavelmente só vai ter uma regularidade em outubro? Sim, esse é Lá no Legado Verdes nós estamos preparados para isso, né? Então a nossa produção tem a irrigação artificial necessária para manter nesse período, mas nós temos uma grande preocupação, na verdade, até com as matrizes, né? Porque pode acontecer do fogo vir, né? E uma árvore ser destruída numa situação como essa. Para isso a gente tem um projeto bem interessante com a cidade, com o Corpo de Bombeiros locais. Nós fizemos uma parceria, um consórcio, na verdade, entre o Legado Verdes, o Corpo de Bombeiro e vários proprietários rurais da região, provendo treinamentos para que todos esses proprietários possam se ajudar mutuamente quando acontece algum evento de fogo, né? Então, acho que essa é uma prática bastante interessante, porque quando acontece alguma coisa, então, em um território que não é o nosso, nós e os outros proprietários, todos vamos lá ajudar, né? E aí, dessa maneira, a gente debela o fogo mais rápido, preserva o território mais rápido e garante uma conservação mais acelerada, se caso acontecer o fogo, que infelizmente acontece, é natural. Todo ano acontece, o cerrado ele tem essa característica, né, que pode acontecer de pegar fogo, dependendo da época do ano, e temos que tomar os cuidados para evitar que ele se propague e possa prejudicar as nossas matrizes e o nosso cerrado. Davi, e de que maneira o reflorestamento, a recuperação dessas áreas, elas podem se tornar, assim, mais uma alternativa de renda para esses pequenos produtores rurais aqui do Cerrado? Uma vertente que nós estamos divulgando é a questão de fazer o reflorestamento integrado com frutos nativos, não é? Os proprietários rurais, eles têm a obrigação de ter no mínimo 20% da sua área como reserva legal, e além das APPs, se eles tiverem rios, nascentes dentro das suas propriedades. Se eles tiverem que fazer a recuperação ambiental das áreas, uma possibilidade é fazer isso integrado com esses frutos do cerrado, como, por exemplo, o baru, que eu citei mais uma vez. E por que eu cito tanto, né, o baru? Porque hoje o baru, a castanha do baru, ela custa mais caro que a castanha de caju. É impressionante, né? Então, tem uma cadeia produtiva bastante interessante acontecendo. Os frutos do cerrado são muito apreciados e cada vez mais utilizados tanto na culinária como sabores para diversos alimentos. Então, medicinais também, né? Pois é, fora medicinais e outras possibilidades que existem relacionadas às plantas. Então, é uma questão de fazer um plantio inteligente do ponto de vista de planejar o que se pretende para a sua propriedade e se é simplesmente cumprir o que a legislação coloca, que é importante, ou cumprir integrando com essas possibilidades de uso dos produtos não madeireiros, né? Que você vai utilizar, na verdade, os frutos do cerrado, ou a seiva, por exemplo, de algumas espécies, para gerar outros produtos correlacionados. Então, é possível sim, depende de um trabalho de inteligência, mas que nós estamos lá no Legado Verdes propagando essas ideias para que outros proprietários possam também se inspirar e utilizar essas possibilidades. Davi, infelizmente, nós já estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista e eu queria que você deixasse o seu recado para a população. Qual que é a função da população, a atividade delas sobre o meio ambiente e a importância aí dessa reserva? Toda reserva ambiental ela tem um papel importantíssimo na questão da manutenção da água,
como nós dissemos, essa importância, né? São as florestas que conservam e produzem a água. Então, nós temos as margens do rio bem conservadas, é fundamental para todos, né? Quem seja da cidade ou do campo. Se a gente pensar do ponto de vista da integração do planeta como um todo, né? Esses corredores ecológicos que possibilitam que os animais circulem, e esses animais podem nos defender de diversas situações, né? Como ter um controle biológico adequado de determinadas propriedades. Nas cidades, veja, termos árvores nas portas das nossas casas abaixa a temperatura, aumenta o conforto térmico, e se forem árvores nativas, certamente trarão os passarinhos de volta para a cidade, que tanto nos alegram. Então, pensando de maneira integrada, nós podemos ter uma sociedade melhor se nós pensarmos o Cerrado como um meio ambiente perto de nós. Então, a nossa proposta aí, fazer com que a população entenda a importância do bioma Cerrado e traga para perto de si, conheça e conserve. Lindas imagens do Cerrado que o Rodrigo está colocando aí para a gente. Davi Canassa, diretor das Reservas Votorantim, muito obrigado pela sua participação aqui no Tom Maior. Foi um prazer recebê-lo, que vocês sempre vêm aqui para trazer essas novidades para a gente. Foi um prazer. Uma boa tarde a todos. Jéssica Dias, obrigada pela sua participação. Eu te espero aqui amanhã. Eu que agradeço, Letícia. Um abraço para você, para o Davi, para todos que nos acompanham e até amanhã. E para você saber mais um pouquinho sobre esse assunto aí, sobre essa reserva, você pode acessar o sagresonline.com.br e conferir todas as informações da nossa entrevista de hoje.